Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje quero falar convosco sobre contratos. Isto é um tema um bocado sensível porque nós sentimos que há alguma resistência por parte de alguns colegas em fazer os noivos assinar contratos ou até ter contratos que realmente os possam proteger ambas as partes. Porque há um bocado aquele estigma de que o que nós fazemos é um trabalho muito pessoal, é um dia muito emotivo e temos alguma dificuldade em lidar com os nossos casais como se fossem os nossos clientes do nosso negócio. Todos tínhamos alguma esperança que esta situação já estivesse resolvida e infelizmente nas últimas semanas têm voltado os contactos para adiar casamentos, cancelar casamentos e então esta conversa dos contratos voltou a surgir. Daí também eu sentirmos alguma necessidade de fazer este vídeo. Temos visto em algumas redes sociais ou com grupos do WhatsApp, Clubhouse, volta e meia lá surge a conversa dos contratos e nós em relação a isso é um tema que nós falamos extensivamente, falamos sempre nisto no nosso workshop. Nós achamos que ter um contrato sólido é uma parte muito importante do nosso negócio. Nós sempre fizemos contratos com os nossos noivos. Desde que começamos a trabalhar no mundo dos casamentos, em 2012, fizemos questão sempre de ter um contrato assinado com cada um dos nossos casais, porque isto era uma prática que nós já trazíamos do mundo corporativo, em que se assinava um contrato de prestação de serviços e entendemos logo desde o início que isto também devia ser feito com os nossos casais. Na altura, isto era tudo muito novo para nós. Nós fizemos o que a maior parte de vocês se calhar fez, que foi ir ao Google e procurar um contrato para vida de casamento. Na altura o que nós encontramos foram contratos do mercado americano. A realidade lá é um bocadinho diferente da nossa. Na altura, inicialmente, se calhar tínhamos cerca de 10 ou 12 cláusulas, que estava literalmente numa página em letra muito miudinha, porque também tínhamos um bocado aquele medo de assustar os casais ao entregar-lhes um contrato muito extenso. E ao longo dos anos, à medida que nos fomos deparando com algumas situações, lá chegávamos de um casamento mais chateados com alguma coisa e íamos adicionar algum ponto ao contrato. Por isso, surgiu muita experiência. Eventualmente, achamos que o melhor seria pegar naquelas cláusulas que nós tínhamos, que fazíamos os noivos assinar, e levamos um advogado para que transformasse aquilo num contrato realmente sólido do ponto de vista legal. De repente, aqueles termos e condições que estavam impressos na parte de trás da folha da contratação transformou-se num contrato de 10 páginas que realmente poderia assustar alguns dos nossos casais. Essa primeira versão do contrato, obviamente, não foi a última. De ano para ano nós vamos fazendo algumas alterações e já por mais 2 vezes tivemos de voltar a levar o contrato ao advogado para que fossem revistas, por exemplo, as normas da proteção de dados e agora mais recentemente, por causa da situação de Covid, quisemos ter um contrato ainda mais robusto na política de cancelamentos e adiamentos. Aqui a ideia não é ter um contrato que fosse mais exigente, mas que fosse um contrato que previsse mais situações e as abordássemos de forma mais justa para ambas as partes. Isso leva-me ao primeiro ponto que gostava de falar neste vídeo, que é o que é na verdade um contrato. Então, um contrato, no nosso contexto, é um acordo entre 2 partes para a prestação de um serviço. Um contrato não é uma lista de exigências em que nós colocamos todas as condições sobre como é que nós gostamos de trabalhar. Um contrato é um documento onde se prevêem uma série de situações e como é que lidamos com elas de forma a que nenhuma das partes saia lesada e que seja um contrato justo para todos. Só que um subponto relacionado com este tópico é que todos nós temos as nossas condições, já todos passamos por situações que não queremos que voltem a acontecer e então lá refizemos o contrato. Ou até podemos ter alguma necessidade muito específica para produzirmos o nosso trabalho e nós somos da opinião que se essa informação for muito importante, não devemos esperar pelo momento do contrato para apresentar aos noivos. Isso deve ser comunicado o mais cedo possível, numa área do nosso site, se calhar com perguntas frequentes, ou no momento em que enviamos o orçamento ao casal, na nossa tabela com os serviços, os preços, etc., ter logo lá a informação mais importante que depois possa vir a ser encontrada no contrato. Nós achamos que muitas vezes
alguma resistência por parte dos casais, quando de repente lhes são apresentadas no contrato algumas condições fora do comum que eles não estavam à espera. Outro ponto muito importante é ter a noção de que um contrato não substitui a necessidade de ter um advogado. O nosso advogado é uma pessoa que conhece o nosso negócio, conhece-nos a nós, conhece algumas particularidades da nossa indústria, já nos acompanha há alguns anos e está disponível para qualquer momento, através de um e-mail ou através de um telefonema, nos dar uma consulta e nos ajudar se surgir alguma situação. Outro ponto que é muito importante ter em consideração é percebermos que, mesmo o facto de termos um contrato sólido, robusto, que cubra uma série de situações, que, na nossa opinião, seja justo para ambas as partes e que os noivos tenham concordado com aquele contrato no momento da contratação, isso não invalida a possibilidade de um dia termos de resolver algumas diferenças junto de um juiz ou com a intervenção de advogados. Só a título de exemplo, tivemos um casal no início da pandemia que cancelou o casamento e, mesmo tendo assinado o contrato em que estava bastante explícito todas as condições para que o cancelamento pudesse acontecer e o que é que resultava daí, sentiu-se injustiçado, quis reaver todo o valor do sinal e acabou por envolver os seus advogados. A partir desse momento é uma questão que nos sai um bocado das mãos, temos de colocar o nosso advogado em contacto com os advogados do cliente e eu acho que nenhum advogado, mesmo que o contrato diga que nós temos razão, nenhum advogado vai dizer para irmos a tribunal. Se pudermos resolver as questões fora de tribunal, melhor, e eventualmente devemos fazer um acordo, mesmo que o contrato tenha explícito que não havia lugar a devoluções, por exemplo, foi necessário fazer um acordo fora do tribunal. Por isso, também é preciso ter essa noção de que um contrato, mesmo assinado e que seja super completo, às vezes podem acontecer situações em que as coisas têm de ser resolvidas de outra forma. Então, e quais são para nós os pontos mais importantes que devem ser refletidos num contrato? Então, em primeiro lugar, temos de listar o mais detalhadamente possível as condições do serviço que nós estamos a prestar. No nosso caso, qual é o pacote que o casal escolheu, quantos filmes vamos entregar, qual é a duração aproximada dos filmes, quantas horas vamos estar presentes no dia do casamento, quais são as datas previstas para a entrega, quais são as condições de pagamento e em que momentos é que esses pagamentos têm de ser feitos, como é que vamos entregar o produto no final, etc. E varia provavelmente de fornecedor para fornecedor. Outra coisa muito importante que tem de estar refletida no contrato tem a ver com os direitos de autor e os direitos de imagem. Os direitos de autor da obra produzida, que no nosso caso nós somos os detentores dos direitos de autor, porque nós é que produzimos aquela obra. O cliente pode usufruir da obra como bem entender, pode partilhar, pode divulgar, pode distribuir, só não pode fazer com finalidades comerciais. E os direitos de imagem do casal são-nos autorizados para utilização, para a nossa promoção, para utilizar no nosso site, nas nossas redes sociais, em blogs, publicações, feiras, workshops, qualquer coisa em que nós precisamos utilizar aquelas imagens, o casal autoriza-nos a fazê-lo. Nós temos uma cláusula de privacidade no nosso contrato em que o cliente pode acioná-la se bem entender, se não quiser que as suas imagens sejam divulgadas. Existe, no nosso caso, um pagamento associado a isso, mas que nunca cobramos esse valor. Porque isto é outro ponto muito importante nos contratos. O contrato tem de refletir uma série de situações, uma série de possibilidades, mas o que nós queremos com o contrato é que, em algumas situações, surja um diálogo. Porque se nós damos a opção ao casal de automaticamente não autorizar a divulgação das suas imagens, eu acredito que 90% dos casais é automaticamente escolher essa via e nós não tínhamos trabalho para nos promovermos, não tínhamos trabalho para atrair futuros clientes. Então nós temos essa cláusula no contrato em que, se o cliente não quiser que haja uma divulgação dessas imagens, tem de haver um pagamento associado. E até hoje nós nunca cobramos isso porque nós queremos que os casais nos abordem e nos perguntem: olha, nós não nos sentimos confortáveis por causa disto ou por causa daquilo, e nós tentamos contornar. Às vezes conseguimos encontrar um meio termo e fazer uma versão do filme
em que alguma coisa com que eles não se sintam confortáveis não apareça, ou provavelmente só querem preservar a privacidade dos amigos ou da sua família, ou não se sentem confortáveis com um certo tipo de imagens, e há sempre margem de manobra. E depois também há outra questão, que é, se calhar no momento da contratação o cliente acha que não quer que aquelas imagens sejam divulgadas, e depois do casamento acontecer gosta tanto do filme, quase que faz questão que as imagens sejam divulgadas. Por isso nós temos algumas cláusulas no contrato que estão lá, que nunca foram acionadas, porque o objetivo é promover o diálogo. Outra cláusula que nós temos no nosso contrato, e que muitas vezes os noivos nos perguntam porque é que aquela cláusula está ali, tem a ver com a subcontratação. Nós, enquanto empresa, temos de criar as condições para que, independentemente do que possa acontecer, nós vamos conseguir prestar o serviço que foi contratado. A Vanessa Ivo promove-se como Vanessa Ivo, uma equipa de 2 pessoas, um trabalho muito pessoal, muito íntimo, mas pode haver situações em que um de nós fica doente, ou tem um acidente, ou acontece alguma coisa imprevista e não consegue estar presente num casamento, e nós temos de subcontratar alguém para ir no seu lugar. Se nós não tivéssemos esta cláusula no nosso contrato, isso podia dar aso a algumas situações em que o casal simplesmente não aceitava quando lhes comunicássemos, e isso ia nos fazer entrar em incumprimento do contrato. Infelizmente, por causa da situação que vivemos atualmente, começa a ser muito difícil gerir o calendário dos adiamentos, das novas marcações. Neste momento temos casamentos que foram marcados em 2019, que deviam ter acontecido em 2020, que foram adiados para 2021, que entretanto já se começa a falar de adiar para 2022, mas entretanto temos casais novos que marcaram para 2021, temos casais que já estão a marcar para 2022, e começa-se a prever situações de calendário muito complicadas, e nós temos de ter alternativas. O que é preferível? Entrar em incumprimento e de repente não podemos ir fazer aquele casamento porque as datas estão todas ocupadas, ou ter a possibilidade de oferecer a Vanessa vai fazer um casamento, eu vou fazer o outro, cada um de nós leva alguém para ajudar, não sei, ter opções. Outra coisa muito importante que tem de estar refletida nos nossos contratos são as coisas más, aquelas coisas que de um de nós quer que aconteça, mas que podem acontecer, como por exemplo perdermos as imagens de um casamento, quer seja porque tivemos um acidente a regressar do casamento, ou porque nos assaltaram e roubaram os nossos backups, ou porque o computador se estragou, ou porque o cartão ficou corrompido, uma série de razões. Nós temos de realmente ter definidas quais são as nossas responsabilidades numa série de situações que nós queremos que não aconteçam, mas que podem acontecer. É importante definir onde é que começa e onde é que termina a nossa responsabilidade nestas situações. Por exemplo, se perdermos as imagens do casamento, pode estar explícito no contrato que, caso isso aconteça, nós devolvemos todos os valores que já forem pagos. Se isso não estiver previsto no contrato, pode acontecer do casal, além de nos pedir o dinheiro que já pagou, ainda pedir uma indemnização. Isto são situações que ninguém gosta de falar, mas temos de tentar prevenir-nos para a possibilidade muito real de que um dia nos aconteça. E mesmo que corra tudo bem, durante quanto tempo é que vamos guardar aquelas imagens? É realista que um casal nos contacte 2 anos depois do casamento a pedir as imagens do seu casamento, as imagens originais? Podem responsabilizar-nos se não tivermos essas imagens. Por isso é muito importante ter esses aspectos já bem definidos no contrato. E com isto chega ao último ponto, que de certa forma foi o que motivou a gravação deste vídeo, que é o tema da atualidade, é o que se tem falado mais em grupos e Clubhouse, WhatsApp, etc. Tem a ver com as políticas de cancelamento. A forma como nós estamos a abordar esta situação é muito simples, e por uma questão de transparência nós fizemos questão de ter esta informação pública no nosso site para informar os nossos clientes atuais, para informar possíveis futuros clientes. Como é uma questão que nos colocam tantas vezes, logo às vezes no primeiro e-mail, no primeiro contacto, nós decidimos ser o mais transparentes possível em relação a isto. E então colocamos um texto no site, uma coisa muito sentida, a explicar o nosso ponto de vista enquanto fornecedores, enquanto donos de um negócio, e enquanto pessoas, e enquanto um casal.
tentamos expor um bocadinho sobre o nosso ponto de vista sobre a situação e o que é que nós fizemos quando começaram a chegar os primeiros contactos de adiamento e o que estamos a prever fazer para quem acabou por contratar depois ou quem nos queira contratar agora, se a situação se prolongar muito mais. E muito resumidamente, o que nós fizemos foi qualquer casal que quis adiar o casamento do ano passado para este ano, desde que nós tivéssemos disponibilidade, nós aceitamos a fazer esse adiamento. Felizmente não tivemos muitos cancelamentos, tivemos alguns cancelamentos, tivemos de nos restringir ao que estava previsto no contrato, exceto aquela situação que já falei anteriormente. E o que estamos a fazer agora para 2021, para este ano e próximos anos, se esta situação se mantiver durante muito mais tempo, é que já há algumas condições anexas a esses adiamentos. Há algumas datas que já não estão disponíveis e há algumas datas que ainda estão disponíveis, mas por uma questão de gestão do nosso negócio, nós não podemos continuar a ocupá-las sucessivamente com casais que já contrataram em anos anteriores. Nós temos, em algum momento, temos de começar a aceitar clientes novos e enquanto donos do negócio temos de rentabilizar ao máximo o nosso tempo e tentar tirar o máximo de rendimento possível dos nossos serviços. Como tal, há algumas datas, fins de semana, etc., que estamos a tentar guardar para novos clientes e clientes que venham de outros anos terão de tentar adiar os seus casamentos para alturas de menos trabalho, ou durante a semana, ou meses da época baixa. Por isso, independentemente da forma como decidem lidar com esta situação, é importante que os vossos contratos reflitam a vossa posição relativamente a estes assuntos. E sempre que possível, nós somos da opinião que deve haver transparência e essa informação deve estar disponível antes de chegar ao momento em que o cliente vê o contrato. Nós achamos que o contrato não tem de ser uma coisa má, que seja escondida até ao último momento. Há alguns casais que nos pedem logo para analisar o nosso contrato e nós fornecemos-lo com todo o gosto. A maior parte das condições já está prevista, por exemplo, na área das perguntas frequentes do site e as restantes, a maior parte delas até está logo na nossa proposta com os valores. Só para concluir, eu sinto-me na obrigação de dizer que não sou advogado. Este vídeo não são conselhos legais, são só conselhos de gestão de negócio, o meu ponto de vista em relação a este tema. Nós temos um template de um contrato elaborado pelo nosso advogado que está disponível no nosso site, na zona da formação. De qualquer forma, terei muito gosto em responder às vossas perguntas se as quiserem colocar nos comentários deste vídeo. Muito obrigado por terem assistido e até à próxima.